Olá, professor Gonzaga Júnior, e aqui com a nossa sexta aula sobre políticas públicas, onde nessa primeira parte nós vamos trabalhar políticas públicas e desenvolvimento. Nossos objetivos eles se iniciam por analisar os estágios de desenvolvimento do Estado brasileiro no século XX, depois analisar a complexificação da agenda do desenvolvimento das políticas públicas no Brasil, e, por fim, apresentar as propostas de controle social a partir dos conselhos de políticas públicas. Primeiro, pensando a dimensão do Estado brasileiro a partir da noção de planejamento e desenvolvimento, a gente faz um recorte a partir do final da primeira metade do século passado, de 1945 até 1979, onde nós estamos chamando dessa era do auge, né? Um período que está marcado principalmente ali pela final da ditadura Vargas e o processo de industrialização do Brasil, mas principalmente quando Vargas retoma eleito em 1950, com a agenda de seguridade social, de emprego, de requalificação do salário mínimo. Depois essa agenda ela passa por Juscelino Kubitschek, no sentido de haver um processo de interiorização desse desenvolvimento, principalmente focado com a construção de Brasília. Depois, João Goulart, que era o vice-presidente de Jânio Quadros, mas que com a renúncia de Jânio Quadros, João Goulart, ou Jango, como era mais conhecido, coloca na agenda do desenvolvimento as chamadas reformas de base, com as propostas de uma reforma tributária, com foco na tributação dos bancos e diminuição dos impostos para os setores médios, o voto do analfabeto, a reforma agrária, a universalização da educação e da saúde. Porém, essas questões foram vistas como medidas não bem aceitas, né, pelos setores mais conservadores da sociedade, o que justificou, legitimou o golpe militar de 64. Os militares, por sua vez, eles também tinham sua agenda de desenvolvimento, que foi baseada fundamentalmente na industrialização do ABC paulista. Essa agenda ela trouxe o que chamou-se ali do milagre econômico e, por conseguinte, trouxe um grande endividamento externo para o país. Esse período foi conhecido principalmente por ter uma agenda de um planejamento extremamente técnico e burocrático e, sobretudo, impositivo. Ou seja, não havia nenhuma dimensão mais democrática de planejamento para o desenvolvimento. Um segundo momento, poderíamos chamar de um momento de declínio, né? Esse declínio ele inicia-se ali em 1980, mas com a redemocratização e a restitucionalização da sociedade, houve um grande processo de estagnação, de inflação e, mais uma vez, esse aprofundamento do endividamento externo. Tá? Então, um momento de hiperinflação, de produção de alimentos com supervalores, que no mesmo dia os alimentos eles eram taxados 2 vezes, um grande processo de desemprego e de violência que, naquele momento, tinha-se como esperança o processo de redemocratização. Essa retomada dessa agenda de crescimento, ela se dá ali a partir de 2003 até 2013, onde se parte por um novo modelo de planejamento e desenvolvimento e implementação, né? Apesar de, no momento inicial, estar muito focado ainda no momento de estagnação, mas depois de uma certa estabilização do endividamento externo e sua finalização, mas uma estabilização do endividamento interno. Então, isso possibilitou uma agenda de retomada desses processos de planejamento e desenvolvimento do país. Bem, um exemplo disso a gente pode trazer aqui
era que não estava mais pautado nessa retomada sobre um excesso de burocratização e principalmente uma agenda impositiva, mas uma agenda que agora está pautada na articulação política entre executivo e legislativo, principalmente, a partir de um planejamento, o que se chamou dos planejamentos ou dos planos plurianuais, como estratégias que foram tomadas, iniciadas desde o ano de 2000 até agora também, o ano 2019. Então, só como exemplo, nós temos 3 PPAs, ou os planos plurianuais. Um resumo das estratégias que foram tomadas. Então, 2004, 2007, o que estava de forma resumida e como estratégia, a inclusão social, a desconcentração de renda, ou seja, a parte da valorização do salário mínimo, fortalecimento do mercado interno, redução, vulnerabilidade externa, fortalecimento da democracia e da cidadania e investimento em infraestrutura. Já o PPA de 2008 a 2011, ele tinha como objetivos principais a manutenção e expansão dos investimentos em infraestruturas, o PAC, por exemplo, Programa de Aceleração do Crescimento, e o Minha Casa Minha Vida. Também a garantia para a educação de qualidade, aí com o desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento da Educação. E uma agenda social focada na ampliação do programa Bolsa Família. Já o PPA de 2012 a 2015, ele passou por um projeto nacional de desenvolvimento com foco na redução da desigualdade regional e entre as dimensões do rural e do urbano. Também a transformação produtiva ambientalmente sustentável com geração de emprego e distribuição de renda e a erradicação da pobreza extrema através do programa Bolsa Família. Então, o que temos aí, na verdade, é a partir dos anos 2000, iniciado ali no finalzinho dos governos Fernando Henrique, um novo modelo de planejamento governamental a partir dos planos plurianuais. Aí é um resumo, mas para cada ação dessa deveria existir um orçamento previsto que seria ou que é, na verdade, aprovado pelo Congresso. Proposto pelo Executivo, mas aprovado pelo Congresso. Bem, e nessa dimensão, o que a gente tem a partir dessa estruturação do Estado? Então, o Estado, ele é ator e espaço desse relacionamento dinâmico e também complexo. Como nós falamos agora há pouco, nessa relação dos planos plurianuais, uma dimensão que foca numa articulação do Executivo com o Legislativo para planejar o país para os próximos 4 anos. Então, nesse esquema, a gente tem aí, do lado direito da tela, a dimensão de uma articulação de República, Cidadania e Democracia, pensada nos processos de representação, participação, deliberação e controle social. Nesse processo de intersecção, mais abaixo, do lado do canto direito da tela, nessa intersecção entre cidadania, democracia e mercado, nós temos direitos, proteção, promoção, oportunidades e capacidades, produtividade, a parte da inserção produtiva do trabalho e inserção lucrativa. Né? Numa intersecção mais focada na democracia, mercado e república, a gente tem processo de indução, de regulação e de produção. E essa intersecção ao centro estaria uma dimensão onde os quatro pontos de intersecção estão relacionados, república, cidadania, democracia e mercado, onde se vincula a dimensão de poder, riqueza, reconhecimento e também de pertencimento. Então, todo esse emaranhado de relações que estão postos nesse esquema, ele se dá através das instituições, por isso que, repito, é um grande processo de relacionamento dinâmico e complexo, sempre envolvendo as várias dimensões do Estado, mas também da sociedade civil, fundamentalmente da sociedade civil organizada, que nessa complexificação de relações disputam os rumos da sociedade e, obviamente, por sua vez,
a implementação, manutenção, correção de políticas públicas também. Bom, no entanto, se faz necessário uma ação mais sistêmica que dê conta nesse processo das políticas públicas, iniciada principalmente, fundamentalmente, a partir dos anos 90, mas que se perdura até os anos de 2016, sendo aprofundados aí esses ambientes de participação. Então, a gente poderia destacar em vermelho as conferências que estão mais ligadas a um ponto de um direcionamento estratégico. No processo de monitoramento e fiscalização dessas políticas públicas, os conselhos e ouvidorias, destacado em verde. Em roxo, pensando nas oitivas para as ações específicas, as audiências e consultas públicas. E, por fim, destacado em azul, para a resolução de problemas e conflitos, as reuniões, os comitês, GTs e mesas de negociação. Então, pensar política pública é pensar exatamente também nessa cadeia, nesse esquema complexo de ação, né? Repito, para implementação, para manutenção, para requalificação, para melhoramento e fiscalização, obviamente, das políticas públicas. Então, a necessidade de uma ação sistêmica no que tange a ação do Estado a partir das políticas públicas. Bom, agora pensando ainda nessa dimensão, dessa complexificação da agenda do desenvolvimento, requer Estado capaz e proativo. E nesse sentido, muitas vezes a dimensão que está percebida ou destacada é muito mais um destaque para a dimensão econômica. No entanto, não basta fazer crescer o PIB, que sempre é visto como um fator de desenvolvimento, mas é preciso crescer o PIB de forma compatível com fortalecimento do mercado interno e estruturação do mercado de trabalho, visando, obviamente, o desenvolvimento, mas também a distribuição de renda, erradicação da miséria e redução das desigualdades sociais e territoriais regionais. As desigualdades não estão apenas no nível mais macro do país, mas existem desigualdades que estão relacionadas a territórios e a regiões também. A sustentabilidade produtiva, obviamente, mas também a sustentabilidade ambiental e humana. Não existe uma sustentabilidade sem outra, né? Nem a sustentabilidade econômica sem a dimensão ambiental. A longo e médio prazo, essa dimensão ela também não é sustentável. O aperfeiçoamento das instâncias representativas, participativas e deliberativas da sociedade. Haja vista que há sempre uma grande crítica à falta de representação que é hoje destacada por nossos representantes políticos, havendo a necessidade de uma participação muito maior, passando de um estágio de uma democracia muito mais representativa para uma democracia muito mais participativa. Bom, e o respeito à garantia das conquistas e direitos republicanos e democráticos, que para além de interesses pessoais, das dimensões religiosas, das dimensões emocionais, a dimensão republicana ela está mais focada numa dimensão muito mais sistêmica, que tem a compreensão de universalidade, mas garantindo também que determinadas políticas elas sejam justas, para além de universais. Bom, agora a gente passa para o nosso segundo momento, pensando o controle social a partir das experiências dos conselhos de políticas públicas. Garantindo aqui, destacando ainda, garantindo essa dimensão muito mais democrática, participativa dos cidadãos. Mas o que é controle social? Então, controle social é a participação da sociedade na gestão pública, fiscalizando, monitorando e controlando as ações da administração pública, especialmente quanto à aplicação dos recursos públicos. O controle social pode ser exercido individualmente por qualquer cidadão ou por um grupo de pessoas.
Pensando nessa dimensão do controle social, a gente pode ter como esquema um sistema de controle. Então, o controle social, ele, destacando em amarelo, a gente pode pensar o controle social a partir dos conselhos, associações e organizações não governamentais, que é um pouco que a gente vai ver mais à frente. Mas o controle social, ele se dá a partir de uma dimensão fiscal e econômica também, destacado aqui em azul, que ela pode estar vinculada à Receita Federal, às secretarias fazendárias, ao Banco Central, INSS e às juntas comerciais, pensando sempre nessa dimensão fiscal e econômica. O controle ele também pode ser feito por uma dimensão externa do executivo, né? Externa ao poder executivo, destacado aí em marrom, nós temos o Ministério Público, os tribunais de conta, o legislativo e também o judiciário. E o controle ele também pode e deve ser feito de forma interna para requalificar, né, e dar uma dimensão, digamos, mais ética ao processo. As controladorias, as ouvidorias, a Controladoria da União, por exemplo, né, a CGU, Controladoria Geral da União, como órgão de controle interno. Então, o controle social ele pode ser feito a partir de vários sistemas. Bem, e aqui, pensando na modalidade do controle social, nós temos os conselhos de políticas públicas, as associações, as organizações não governamentais e outras iniciativas populares que podem ser individuais ou coletivas, né? Essas entidades, de forma representativa, de forma coletiva, mas também de forma individual, podem estar presentes nesses conselhos de políticas públicas com vistas a alcançar esses objetivos aqui já listados. Então, conselhos de políticas públicas são órgãos autônomos de composição plural, importante destacar isso, e paritária entre poder público e a sociedade civil, cuja função é monitorar, discutir, fiscalizar a execução de políticas públicas setoriais. A gente começa destacando, com o primeiro exemplo de conselhos de políticas públicas, o Conselho de Assistência Social, que tem como principais atribuições aprovar a política e o plano de assistência social, normatizar, avaliar e fiscalizar a gestão e execução dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social prestados pela rede, convocar ordinariamente as conferências de assistência social, participar da elaboração e aprovação de propostas orçamentárias de assistência social. Aí a gente destaca a LDO, o PPA e a LOA. E fiscalizar as entidades e organizações de assistência social. Conselhos de Saúde têm como principais atribuições atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde e propor estratégias para sua aplicação. Definir diretrizes para a elaboração dos planos de saúde e sobre eles deliberar. Aprovar propostas orçamentárias anual de saúde, fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos de saúde. Quinto, analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão com a prestação de contas e informações financeiras. E, sexto, fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar os indícios de denúncias aos respectivos órgãos. E os conselhos municipais de alimentação escolar, que têm como suas principais atribuições acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar. E aí gostaria de fazer um destaque que não é mais apenas aquela dimensão do que a gente entendia como a merenda, mas a partir do Plano Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, a alimentação escolar passa a ter uma outra perspectiva de política pública muito mais ampla, que passa, para além de alimentar os estudantes e alunos da rede pública, ele tem também como função educar para uma alimentação de qualidade. Dando continuidade, o ponto 2,
zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos. E receber o relatório anual de gestão do PENAI e emitir parecer conclusivo a respeito, aprovando ou reprovando a execução do programa. Lembrando que uma primeira lembrança aqui é que esses conselhos eles se dão nos 3 níveis federativos, a nível municipal, estadual e federal. No que tange o Programa de Alimentação Escolar, o PENAI, vale destacar que boa parte dos conselheiros são pais, obviamente, mas também são fornecedores de alimentos, com destaque para que pelo menos 30% da alimentação escolar tem que ser comprada da agricultura familiar, podendo chegar até 100%, mas não pode ser menos que 30%. Bem, e aqui, partindo para as nossas conclusões, gostaria de destacar alguns desafios para a gestão pública do século XXI, haja vista todos os entraves, todas as nuances, desafios, limites e possibilidades que vimos nas aulas anteriores. Então, a democratização da gestão pública, ela tem mérito, transparência, autonomia, mobilidade e responsabilidade. Nesse sentido, alguns desafios passam por profissionalização da função pública, ciclo laboral do servidor público, novas tecnologias de informação, gestão e comunicação, criação e difusão dessas tecnologias, gestão por desempenho e resultados, desenvolvimento complexo e multidimensional. Um outro desafio diz respeito aos novos mecanismos de governança pública, repactuação federativa, mais e melhor participação no controle social. Passa também por uma visão estratégica global, ou seja, uma visão de futuro. Via de regra, as nossas políticas públicas são pensadas muito numa perspectiva imediatista, o que impossibilita um planejamento estratégico a longo, médio prazo. A capacidade de articulação e de coordenação, essa capacidade passa, como já falamos antes, por uma dimensão político e técnica. Passar por um desafio de uma política pública que tem um teor prospectivo e também propositivo, um teor sempre e cada vez mais democrático e participativo e, sobretudo, um teor ético baseado em princípios republicanos e democráticos. E assim a gente encerra a nossa 6ª aula. Fica aqui o meu agradecimento e nos encontramos nos encontros futuros.